Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Evangelho no Lar, prece de cura à distância e fluidificação das águas. Hoje, lembrando que tem o primeiro Evangelho do mês, né, mês de maio, nós temos uma água para colocar, né, na limpeza espiritual da nossa casa. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. E 8 horas em ponto, a criança que mora aqui no meu andar já está dando escândalo. Foi esperado até agora, né? Não havia nenhum choro, mas na hora do evangelho os irmãozinhos começam, né, tentando desequilibrar. E a gente sabe, né, que é real. E eu peço aos amigos da espiritualidade aqui presentes que, por favor, mantenham ali o ambiente, né, dê uma limpeza, se possível, para essa criança, né, que ela tenha sossego, paz, ok? Eu falo isso porque vocês podem estar ouvindo o áudio, né, no áudio aí, esse grito, esse choro, né, é um choro mesmo de raiva e de desespero. É interessante, né, porque as coisas acontecem assim. Mas é isso, então quem não pegou a água, ainda dá tempo, tá? Pegar a sua água, no caso a água para o seu consumo e a água para ser colocada em cada cantinho de parede, né? Em cada recanto da sua casa, do seu apartamento. Você coloca, né? Molha os dedos. No final, quando terminar o evangelho, ainda hoje, antes de dormir, não é necessário ser imediatamente, contanto que ela fique fechadinha, tá? Você põe num recipiente maior, algo em torno de 300 ml, e aí deixa fechadinha, só destampa na hora da prece, né? E no finalzinho, quando acabar, né, o evangelho, ou mais tarde, antes de dormir, você faz isso. Coloca a ponta dos dedos, molha e joga em cada cantinho de parede, né, em cada recanto, né, onde há um encontro de paredes na sua casa, você joga ali, porque limpa os miasmas, né? É uma limpeza energética e isso faz com que o ambiente se torne um pouco mais leve, né? Porque a gente traz muita coisa de fora, né? Pessoas também, né, de fora, no próprio prédio, né, também vai acumulando as coisas. Os seus pensamentos, né, distoantes aí, dependendo da sua vibração, também vão impregnando. Então a gente faz essa limpeza e também a gente, ao mesmo tempo que vai fazendo essa limpeza, a gente vai mentalizando uma frase, né? Vai fazendo a sua oração preferida, pode ser um Pai Nosso, pode ser um Ave Maria, né? Então é isso. Eu vou fazer aqui uma mensagem, né? Algumas mensagens para a gente já ir elevando o nosso pensamento, o nosso padrão vibratório. É preciso ter muito autocontrole, pessoal, para morar numa coletividade, né? E eu pelo menos, eu sou muito sensível a barulhos, a gritos, né? Isso perturba realmente, né? Então, aquela coisa que eu sempre falo, eu tenho falado muito sobre isso, essas últimas lives, né? Nas quartas-feiras do Evangelho, né? Porque às vezes a gente reside num local, né? Vai fazer 11 anos que eu moro aqui, nunca teve esse tipo de coisa, né? Desde a pandemia para cá, o ambiente mudou, a energia do prédio mudou, né? Vieram outras pessoas para cá, é outra vibração, é perceptível demais, perceptível demais. Então, assim, a gente sente, né, que é exatamente no momento da prece, é no momento do evangelho, né? É sempre nessa hora, é impressionante. Então vamos lá. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nestas verdades. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira, desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado?
O ar está sempre à sua disposição de graça. Agradeça ao Pai também a água que o descedenta, o sol que ilumina seu dia, dando-lhe a oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que não devemos jamais esquecer. Sermos gratos, né? A gratidão, ela vai fazendo essa ligação de nós para o alto, né? Porque essa energia, ela é uma via de mão dupla, tá? Então, eu vou colocar o nome dela novamente aqui. Ok, minha amiga Cláudia. Então vamos pedir, né, a intervenção da espiritualidade para que ocorra, né, a cura, ocorra o melhor, né, e ela fique realmente bem, ocorra tudo bem e ela fique curada, né? Nada é impossível para Deus. Então vamos fazer mais duas leituras aqui. Sacrifício. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Problemas. Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Então, deixa eu só colocar aqui. Quando a gente diz isso, né, a nossa incapacidade de nos desfazermos deles, parece uma ironia, né, que a gente queira os problemas, mas aquilo que a gente fala sempre, né, que os mentores têm falado sempre, tudo começa em nós, vem de dentro. Então, o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa saúde física e espiritual, ela tem as origens no espírito, obviamente, né? Então, em alguns casos, né, para algumas pessoas, a pessoa tem que querer, né, a cura, não adianta fazer isso ou aquilo, assistir palestra, fazer isso ou aquele tratamento, se lá dentro ainda persiste a origem, né? Então, é preciso esse trabalho maior, por isso que a importância do autoconhecimento nesses períodos agora, né? Mais ainda nesses períodos atuais da humanidade, onde a gente está no ápice de transição planetária, né? Para essas próximas décadas, tendo início agora, esse reboliço, né? Colocando muita coisa no lugar, adequando pessoas, situações, histórias, tá? Ok, eu colocando aqui, o nome dela já está certo. Então, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, amiga Marinelle. Boa noite, minha prima, né, querida, a Cláudia, amiga Cláudia. Hoje tem muitos nomes aqui, tá? Muitos nomes. Me veio para colocar aqui bastante pessoas nas orações de hoje, não é isso? Então, quem não pegou sua garrafinha de água, mais uma vez eu estou lembrando, para cada pessoa da casa, um recipiente, ou um copo, ou uma garrafa, desde que esteja tampado, né? Se for um copo, você coloca um pires por cima, ou uma garrafinha dessas de água de plástico, né? Você tem a tampinha já, então fica a seu critério, tá? E hoje também, repetindo aqui, para quem não viu, temos a fluidificação, o pedido de fluidificação de uma água num recipientezinho maior, em torno de 300 ml aí, para fazer uma limpeza ainda hoje, antes de você dormir, na sua casa, né? A gente pede aos benfeitores, aos anjos guardiões, aos espíritos amigos presentes, para fluidificar essa água na hora da prece, né? Enquanto isso você deixa ela fechadinha, só destampa quando for na hora da prece, eu aviso aqui, e aí mais tarde você coloca em cada encontro de parede, em cada quina, né, como a gente costuma dizer, em cada recantinho de parede da sua casa, em todos os ambientes da sua casa, você salpica, molha os dedos e salpica e faz sua oração, a oração que você quiser, o mantra, a frase que você quiser, tá? Aí alguém pode perguntar, mas eu posso, cada vez que jogar água, repetir uma frase? Pode. Eu posso começar uma oração e continuar nessa mesma oração, mesmo que ela acabe o tempo todo? Pode. Ou pode variar de oração, fica a seu critério.
contanto que você esteja sintonizado, né, com os pensamentos bons e elevados e realmente mentalizando essa limpeza, que fique impregnado no seu ambiente doméstico, as coisas que a gente traz da rua, né, tudo aquilo que fica, né, e vai acumulando no nosso ambiente. Então, é a limpeza espiritual, a limpeza energética, né, e também protege o nosso ambiente, né, de irmãos aí que podem, porventura, se atrair, né, por sintonia conosco. E a gente faz essa limpeza porque desperta, né, a espiritualidade para trabalhar num processo de limpeza também espiritual na sua casa. Marinelli, por gentileza, se você estiver assistindo agora, me passe o nome de Nelly, da sua mãe, tá? Eu só sei o primeiro, mas esqueci o resto, né? Deve ter Bonfim também, que é o seu sobrenome. Então escreva o nome dela aí nos comentários que eu anoto aqui para as orações de cura à distância já já, tá bom? Vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, o Cristo amoroso, iluminado, de braços abertos, derramando toda a luz sobre todos nós. Amado Mestre Jesus, Tu que és o nosso pastor, o nosso guia, nosso Mestre amado, o farol na escuridão, elevamos o nosso pensamento até vós, Senhor, nesse instante, agradecendo por mais um dia que se encerra, sendo gratos por tudo que nos tem dado. E queremos pedir, Senhor, a Tua presença entre nós, o Teu olhar, a Tua paz, a Tua misericórdia e o Teu amor. Que Ele se faça presente em todos os ambientes agora que nos assistem e tantos outros que também estão sem esse instante de prece, mas que não deixam de receber a Tua luz. Mestre amado, nós te agradecemos pelos amigos da espiritualidade do bem e da luz aqui presentes, a nos assistir e nos amparar. E em Teu santo nome, Senhor, através deles, nós te rogamos a Tua proteção, a Tua misericórdia, a Tua paz. Fica conosco e nos protege de todos os males, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Vamos para a primeira leitura, né? A leitura prévia do livro Momentos de Decisão, pelo Espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco. Pronto, antes de começar a leitura, deixa eu colocar aqui de novo o nome dela. Ok, anotado. Então hoje o título é Ação e Valor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. É um trecho de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Para cada problema, uma solução especial. Quem pretende resolver dificuldades múltiplas de uma só vez, confunde-se e termina por agir erradamente. Atitude precipitada, confusão antecipada. Não é interessante isso? Quem pretende resolver muita coisa ao mesmo tempo acaba por agir, né, na pressa, né, para querer resolver tudo, acaba agindo errado, né? Por isso que ele diz, atitude precipitada, confusão antecipada. No exercício das pequenas dificuldades resolvidas a seu tempo, adquire-se capacidade para os complexos emaranhados que, não poucas vezes, convidam o homem a decisões seguras. Se você programa cada realização em seu tempo e lugar, nenhuma impossibilidade ocorrerá no desdobramento das suas tarefas. Solução adiada, inquietação a caminho. Então, o ideal é resolver uma coisa de cada vez com calma,
né? E não deixar para depois também, tá? Encare toda realização com seriedade e valor. Muitas coisas insignificantes perturbam ou ajudam as grandes realizações. Uma gota de óleo lubrificante resolve o emperramento de uma peça metálica defeituosa. Uma gotinha só. Um pouco de ácido sulfúrico no corpo humano produz ferida. Uma palavra gentil acalma um interlocutor violento. Uma expressão facial de ódio perturba um companheiro ao lado. Uma vírgula altera o sentido de um discurso. Um sinal significativo trocado num cálculo redunda numa operação errada. Descuido no freio, desastre no veículo. Tudo é importante na economia da vida. Com uma página espírita, você dispõe de subsídios relevantes para a manutenção da paz. Com o conhecimento do Evangelho, você tem ao alcance a chave para todos os problemas. E se por acaso, nas suas ações, você sentir-se vencido, com a humildade evangélica você encontrará a forma feliz para triunfar sobre si mesmo, o que, aliás, é o importante. Então, a importância da gente fazer as coisas com medido, né? Com calma, com paciência, né? E sempre alicerçado pelo exemplo do Cristo, pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo deixado no Evangelho, né? A gente tem tudo na mão, tem a faca e o queijo. O importante é não perder o foco, não perder o rumo e principalmente partir para a impaciência, né? Para a pressa. A pressa é inimiga da perfeição, né? Já diz o antigo ditado. Então, tem uma coisa também bem interessante, né, nisso aqui, que é justamente esse cuidado que a gente deve ter, né, com as situações. Ação e valor, saber agir dentro dos preceitos cristãos. Tudo que chega para a gente, né, é interessante que a gente pratique esse exercício mental. Quando a gente está diante de uma situação, diante de alguém que está ali com um conflito, que chega para a gente, uma situação difícil, qualquer coisa, em qualquer coisa, qualquer situação da nossa vida, a gente deve parar e pensar o que Jesus faria no meu lugar, né? Jesus ele não julgava as pessoas. E o que é que a gente vê muito hoje, principalmente nos dias de hoje? Julgamentos, julgamento atrás de julgamento, né? Porque todo mundo está no mesmo barco, a gente está no mesmo grau de evolução. O planeta tem esse panorama, né, evolutivo. Claro que alguns estão mais adiantados, são mais elevados, mas aí é que está, esses é que tem que dar o exemplo. Okay? Quando chega uma situação difícil, né, a gente vai e muitas vezes a gente julga já o outro e não faz o que Jesus faria, né? E a gente deve realmente colocar isso em prática, pensar, é um exercício. Sei que às vezes não é fácil, mas a gente consegue, né? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria agora, no meu lugar, estando aqui? Jesus ele não julgava assassino, ele não julgava ninguém, né? Porque ele sabia que aquele ser, aquele espírito ali encarnado, né, na época que ele estava aqui na Terra, presente fisicamente, ele sabia que aquelas pessoas estavam no seu rumo evolutivo, cada qual no seu momento, na sua velocidade, no seu tempo, aprendendo através de erros, né? Ele não interferia na vida das pessoas, ele não julgava, ele ajudava. Era só isso que ele fazia, era só amor, né? Então, quando todos nós, encarnados, conseguirmos fazer isso nas nossas vidas, a gente vai transformar esse planeta realmente num planeta regenerado. Isso aí, né, a previsão que a espiritualidade dá é aí a partir mais ou menos de 2057, segundo Chico Xavier, através de Emmanuel. Então, daqui para lá a gente tem todo um processo de mudanças, né, de ápices, de coisas que precisam mudar de lugar, de situações novas que a gente precisa enfrentar. E aí a gente só vai conseguir passar se tiver alicerçado no bem, nos preceitos cristãos,
na paz que a gente vai conseguindo, né, aos pouquinhos, no exercício do conhecimento, do autoconhecimento, que é muito importante, e da prática do bem. Ninguém vai além se não praticar o bem, mas é praticar mesmo, é ação. Não adianta só de boca, a gente tem que botar a mão na massa mesmo. Seja em qualquer situação pequenininha, alguém chega na rua, na sua porta, na porta do seu carro, pedindo alguma coisa, mesmo que você não dê, mas não trate mal, já é grande coisa. Não seja reativo, desumano, né? Não faça cara feia. Dê um sorriso, explique, ó, agora eu não posso. Né? São coisas pequenas que fazem uma diferença. Né? A gente procura exercitar essas coisas, né? Como ele diz aqui, um pouquinho já faz, né? Uma diferença, seja para o bem, seja para o mal. Então, como ele citou, uma gota de óleo lubrificante resolve o emperramento de uma peça metálica com defeito. Né? A mesma coisa, um pouquinho de ácido sulfúrico na nossa pele faz uma ferida. Então, a gente tem que ter, né, essa prudência com as coisas e saber realmente praticar a ação boa no valor justo. Tá? Então essa foi a primeira leitura, a leitura prévia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser acrescentar, quem quiser acrescentar mais alguma coisa, nos comentários, fica à vontade, tá bom? Vamos fazer agora a nossa prece de cura à distância. Como eu falei, hoje tem muitos nomes. Me pediram para colocar, né, muitas pessoas hoje. Aliás, desde do último evangelho, né, que estão todos anotados numa mesma folha aqui. Então, eu vou falar, né, vou falando os nomes, porque a espiritualidade presente, mesmo aqueles que não foram chamados aqui, tem um recipiente aqui com o nome das pessoas, de todos aqueles que já estão no grupo, né, há muito tempo, tá? Tem o nome de todo mundo, mesmo que não sejam chamados agora. Então essa ajuda ela é constante, pessoal. Não se sintam desamparados, né, sozinhos. A espiritualidade misericordiosa ela trabalha constantemente, ok? Então, antes da prece eu vou fazer a leitura dos nomes. Pedro Diniz, primo Pedro, também aqui do grupo. Robson Pinheiro, né? Para quem é do meio espírita sabe, é um médium, trabalha muito no bem, né? Tem uma equipe espiritual grande, tem muitos livros psicografados, ele está com problema cardíaco, foi fazer uma viagem e lá mesmo ele teve esse problema e está internado lá na Espanha, em Madrid, se não me engano. Robson Pinheiro, então vamos pedir pela sua recuperação. Maria Diniz Pereira da Silva, tia Carminha também, pela sua saúde, né, seu bem-estar. Valdomiro Henriques de Araújo, está lá em Campina Grande, meu avô. Cleiton Bernardo de Lucena, lá em Natal, primo. Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, essa senhora lá em Portugal. Então, depois, não sei se eles estão assistindo agora, o Afonso e a Neide lá em Portugal. Depois me dê um retorno, tá? Se possível, como é que ela está, a senhora Palmira Almeida. Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Bezerra Nóbrega, pela saúde dos dois, pelo amigo Roberto Schlanger, ex-comissário Varig, que está lá em Niterói, também em tratamento, Bernadette Porto, pela sua saúde, né, e que tudo ocorra bem na sua cirurgia, Dona Darcy Amália Farina, lá em São Paulo, Nelly Nunes Pereira, a mãe da amiga Marinelli, né, aqui está no grupo, em Campina Grande. Temos também Iris Francine Lima, São Paulo. Luísa Tavares Nunes da Silva, Rio Grande do Sul. Guilherme Menezes, amigo Guilherme aqui de João Pessoa. Renato Cruz, eu acho que é aqui também João Pessoa. Régia Nóbrega, ok. Régia tem que também cuidando da saúde. Pelo Simba, né? O gatinho Simba, da prima Eulinda lá em São Paulo. Cristiana, não recordo agora, não passaram o sobrenome, mas tá aí. Marinelli,
Esse nome, o nome da sua mãe já estava aqui. Eu peguei aleatoriamente antes. Já estava aqui o nome dela. Vai sair ao contrário, mas eu acho que dá para ler. Já estava aqui. Eu me arrepiei todo agora porque nada é por acaso, minha prima do coração. Nelly Nunes Pereira, Campina Grande, tá aqui já. Já tinha pego ali antes do Evangelho. Olha só que coisa, né? A gente nem pode dizer que é coincidência, porque tudo é certo. Dominique Fígaro, a prima Dominique também é do grupo, lá em São Paulo. E agora vamos lá para a folhinha maior. Cássio Marino, lá em São Paulo. Lírio Fígaro, São Paulo. Rubens Santos, o amigo Rubens, aqui do grupo, lá de Recife. Regisa Maria Hoffmann Bittencourt, eu acho que ela está no Mato Grosso, né? Minha amiga querida Regisa, do grupo do voluntariado, também foi com o esposo militar, né? O Rafael. Eles estão lá em Mato Grosso agora, né? Rafael Maia de Deus, Michele Hoffmann Bittencourt Pires, Elisandro Pedroso, Bárbara Bittencourt Cavalini, Eduarda Milita, Aline Hoffmann Bittencourt, Miguel Kuiper, Daniele Bittencourt do Padro, não é do Prado, me escreveram do Padro, ok? Então, João Arthur Bittencourt Acker, George Acker, Eduardo Bittencourt Maciel, Vânia Souza, Luísa Souza Maciel, Maria Elaine Moraes Hoffmann, Margarete Moraes Hoffmann, Marciele Moraes Hoffmann Pereira, Júnior Ribeiro Quilca, Luiz Otávio Hoffmann Quilca, Regisa Alberto Bittencourt, acho que eu repeti, não, é outra, né? Regisa Maria Hoffmann Bittencourt, essa é Regisa Alberto Bittencourt. Márcia Velasquez, Camila Bittencourt, Pietro Fava, o Pietro lá da prima, lá em São Paulo. Mércia Fígaro Nazário, São Paulo, amiga Mércia. João Ribeiro de Lima, São Paulo. Aline de Cássia, amiga Aline aí de Campina Grande. Maria Margarete, Alessandra Araújo, Aliere Araújo, José Nascimento, todos eu acho que é da família da Aline. Graça Carvalho, amiga Graça também do grupo, Vilma Carvalho, Rafael Carvalho e Daniel Carvalho, os primos. Paulo César, a prima Eulinda Trajano, Débora Fígaro, São Paulo, Aldemário Pereira de Lucena, José Hélio Bezerra Vital, Sandro Figueiredo, Vanderlei Soares, São Paulo, Marinelle Bonfim, Francisco Varela Júnior e deixa eu ver aqui, eu tinha colocado o papel em outro local. Deixa eu ver onde está. Ah, meu Deus, eu tinha colocado solto aqui. Francisco Varela Júnior. Onde foi, Jesus, que eu coloquei? Acho já. Mas eu tinha colocado, tinha separado aí, mexendo aqui. Maria Aurenísia. Pronto, achei. Tudo certo. Então, pessoal, agora vamos fazer realmente a nossa prece. Todos os nomes lidos. Hoje tinha bastante, né? Nunca é tanto assim, mas eu sei por quê. Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos. Mentalizando Jesus, Maria Santíssima. Divino Mestre Jesus, médico dos médicos, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, rogando o Teu auxílio precioso, a Tua luz, os Teus fluidos benéficos e salutares, rogando saúde em Teu nome, pela Tua misericórdia e o Teu amor, para todos esses irmãos cujos nomes foram lidos agora e tantos outros que estão inscritos nesse recipiente, em várias cidades desse país, em vários outros países também, que o Senhor possa encaminhar as equipes médicas da espiritualidade
dirigidas pelo nosso benfeitor Bezerra de Menezes, pelo Dr. Rafael, Dr. André Luiz, Dr. Espanhol e tantos outros médicos, amigos, voluntários da espiritualidade, enfermeiros, psicólogos, veterinários e tantos colaboradores, Senhor, que trabalham pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Que possam visitar todos esses irmãos, agora ou na hora do sono, para as curas físicas e espirituais que tanto necessitam. Que Jesus abençoe todos, curando cada um de acordo com as suas necessidades. Que as curas físicas e espirituais cheguem a cada um. Também àqueles que se encontram nas ruas, nas sarjetas, desamparados materialmente, mas assistidos que sejam espiritualmente. Que a misericórdia divina esteja com cada um deles, nas ruas, nos viadutos, passando frio, fome, sede, necessidades físicas. Livra, Senhor, esses corações da angústia, do medo, da tristeza. Dá-lhes consolação, dá-lhes resignação. Também àqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos. Muitos desenganados pela medicina humana, mas que sabemos, Senhor, que cada um tem motivos particulares e, embora isso seja uma realidade, a Tua misericórdia pode transformar tudo, levando cura, refazimento, soerguimento a cada um. Que sejam curados e amparados todos aqueles que estejam doentes, em casa ou nos hospitais. Que a misericórdia divina, a luz do alto, os fluidos de saúde benéficos cheguem a cada um desses irmãos. Assim seja. Me veio bem antes, do início do Evangelho, a imagem de um pé, acho que de uma mulher, se não me engano, um pé um pouco inchado, tá? Então, aí, quem está com esse problema, ou outra pessoa que você conheça, está com esse problema, muita dor no pé, um inchaço, já está sendo visto pela espiritualidade, ok? Também problemas de estômago, algumas pessoas com problema de estômago. Então essas imagens que vão chegando e com certeza estão assistidos, além de todos aqui que foram lidos, estão amparados pela misericórdia de Deus através da espiritualidade maior, ok? Vamos agora fazer a nossa prece de fluidificação, o pedido de fluidificação das águas. Então quem pegou sua garrafinha, seu copo, já pode destampar, tá? Para cada pessoa da casa, um copo ou uma garrafa separado, tá bom? Vou abrir aqui as minhas. Só um minutinho. Pronto. Deixa dar água para casa, é outra prece, tá? Não é a mesma prece. Então, não destampem a da água da casa, para a limpeza da casa, só a do seu consumo agora. Então, vamos mais uma vez fechar os olhos. Por que é que eu peço que vocês também façam a oração juntos? Porque fortalece, A egrégora fica mais forte, tá bom? Então, para cada pessoa, uma garrafinha na mesma prece de fluidificação. Mais uma vez, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, médico dos médicos, divino amigo, mais uma vez nos dirigimos até vós, com confiança no nosso pensamento, no nosso pedido de ajuda, para magnetização, fluidificação dessas águas aqui nos ambientes onde os nossos irmãos, independente do horário que estejam assistindo, recebam essa fluidificação, essa ajuda do alto, através do teu amor, dos teus obreiros da espiritualidade, também dos irmãos da espiritualidade que trabalham com as forças da natureza, a irmã Caena e seus colaboradores, que possam vir até nós
depositar nessa água os fluidos benéficos de saúde. Muitos irão sentir gostos variados na água. Alguns a água fica um pouquinho mais ácida, um pouquinho com gosto de chá. Alguns sentem um aroma. Então são as medicações que a espiritualidade vai colocando de acordo com as necessidades de cada um. Peço à irmã Caena e todos os irmãos voluntários do bem, da espiritualidade, que transmutem as energias da natureza, as seivas das ervas, das plantas, das árvores, a força das águas, dos rios, mares, cachoeiras, o calor do fogo, a força do vento, transmutados em energias salutares para essa medicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Podem fechar, ok? Fechem as garrafinhas ou copo, deixem tampadinho aí, e aí a gente só toma depois. Você pode colocar, né, uma garrafa sim, uma garrafa com mais quantidade. Em todo dia você toma um pouquinho, né, até acabar, ok? Vai de acordo com o que você sente, com a sua necessidade. Eu não sei se Eulinda está assistindo agora, mas eu creio que não está aparecendo para mim. Então, independente do horário, né, Eulinda, se você estiver vendo a live, você faça uma água separada, certo? Faça a sua prece, o pedido ao seu guia espiritual, e você pode fluidificar, né? Nessa prece você pede e fluidifica uma garrafinha para você dar para o gatinho, tá? Me veio essa lembrança para dizer a você agora, ok? O que eu queria falar um pouquinho com vocês, antes da gente fazer a prece de fluidificação dessa água maior, do recipiente maior, para a gente fazer depois a limpeza na nossa casa, é o seguinte: a gente tem falado ultimamente, nas últimas lives, sobre os sintomas, né, que as pessoas estão sentindo por conta da psicosfera um pouquinho mais pesada, né? Também tem alguns sintomas, né, que claro, são de origem espiritual, porque todo um processo, né, essa fase aguda de transição, né, que vem agora não crescendo, aí vai se prolongar por mais alguns anos, a gente que tem mais esse despertamento, né? A gente não pode nem dizer que somos despertos, porque a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas esse despertamento, ele faz com que a gente fique mais sensível espiritualmente. Então, como eu tenho falado, a gente tem falado aqui desses sintomas. Muita gente sente dor de cabeça, que vai e vem, né? Dores pelo corpo, dores articulares, calafrios, enjoos, tontura, irritabilidade. Tudo isso às vezes num dia só, né? Vem e vai, né? E por que é que tem uma diferença? Lógico que tem uma diferença. Se é sintoma da psicosfera, dessas energias que estão circundando, tudo, né? Os ambientes externos principalmente, na rua, a gente chega exaurido, né? Quando a gente sai, a gente sente muita apatia, tem gente que tem muita insônia, outros têm mais sono durante o dia, então essa vontade de não fazer nada, isso tudo é energia, né? Tem muita energia parada, isso vem desde o início, né, do primeiro ceifador, que é a pandemia, desde 2020. Então isso foi se prolongando e é assim, vai ser assim, né? Mas, como eu falei, até a gente começar a adentrar aí numa regeneração. Então a gente tem que estar fortalecido. Esses sintomas que têm essa origem energética, espiritual, como eu já disse, né, eles têm essa origem, mas tem outras coisas. Quando o sintoma persiste, claro, você vai procurar ajuda médica, né? A gente não pode misturar as coisas. Tem que saber, né, se é aquele sintoma que vem, aquela dor de cabeça que vem, né?
e passa, tá? Assim, às vezes você não precisa tomar nada, tá? Tem que observar. Mas tem outros sintomas que também a gente sente, por exemplo, que tem uma ligação direta com as energias que estão sendo jogadas para a Terra. E não são energias ruins, mas há toda uma movimentação no nosso perispírito, há uma alteração do nosso DNA espiritual, há toda uma alteração física mesmo no nosso corpo, feita pela espiritualidade, para que a gente vá se adequando e que a gente sinta menos o que tem ainda, né, para vir. Então a gente está aí nesse período, né, os mentores, inclusive em desdobramento, a gente tem ouvido muita coisa lá do outro lado durante o sono, né? Essas explicações chegam muito para a gente. A gente tem que trabalhar na frequência do amor, né? Quanto mais frequência amorosa a gente tiver, a gente sabe que não é fácil, mas a gente consegue. Quanto mais a gente vibrar nessa frequência amorosa, a gente vai sentir menos essas coisas, né? Então, por exemplo, o nosso chakra nosso chakra da mediunidade, que é o escapular, né? A gente sente muito, quem está com a mediunidade, né? Mais aguçada, a gente sente um pouco de coceira nessa região. Formigamento, coceira, né? E você vai ver, não foi nenhum bichinho que te mordeu, não foi nada assim externo. É como se fosse lá dentro mesmo, aquela coceirinha, depois passa, né? Tem gente sentindo essas coisas, principalmente nesses chakras, chakra escapular, da mediunidade. Então eu vou fazer mais à frente, porque eu quis só introduzir um pouquinho o assunto, porque a gente está falando de saúde, né, de sintomas, fazendo a prece, né, para curas físicas e espirituais. Então eu quis dar essa introdução, mas possivelmente ou ainda daqui para sábado ou na próxima semana vou fazer um vídeo, uma live sobre esse assunto, exclusivamente sobre isso, né? Para que a gente entenda esse processo que a gente está atravessando e que a gente não se assuste, né? Que a gente entenda e fique tranquilo, porque faz parte disso, tá bom? Então é isso, vamos fazer a nossa prece agora para a fluidificação dessa água, desse recipiente maior, para a gente fazer uma limpeza espiritual. A água é um condutor, tanto aqui quanto no plano espiritual. Não pense que no plano espiritual não existe água, não. Tem muita água lá, tem rios lindos, cachoeiras, tem lagos belíssimos, tá bom? Então a gente tem essa, inclusive na literatura, né? Espírita tem várias menções a isso. Nos livros de André Luiz, ele fala, tem a fonte das águas dançantes lá em Nosso Lar, enfim, tem muita coisa bonita. A água ela está presente em diversas dimensões, não é só no físico aqui da Terra, ela está lá em cima também. Então ela é um condutor maravilhoso, por isso que a gente utiliza a água, não só quem é espírita, né? A gente vê isso na Igreja Católica, a gente vê isso na Igreja Evangélica, né? A água, né, com diversos nomes, água benta, água fluidificada mesmo, e é isso, é tudo a mesma coisa que faz bem, né? Então a gente vai fazer essa com a água para a gente limpar a nossa casa, depois, mais tarde, antes de dormir, né? Até isso mesmo, antes de dormir, não é obrigado a ser agora. Quem quiser faz agora, depois do final do Evangelho. Mas a gente utiliza, né, molha os dedos e vai fazendo a sua prece, jogando em cada recantinho, né, em cada encontro de parede, tá bom? Vamos agora fazer, pode colocar um pouquinho mais próximo, podem abrir, né, quem tiver com a sua água. Deixa eu colocar um pouquinho essas outras aqui. Vou colocar aqui do outro lado. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, pedindo a proteção do plano espiritual, dos nossos amigos do bem e da luz que aqui estejam presentes. Divino Mestre Jesus, nesse instante nós te pedimos, Pai amado, a magnetização deste líquido tão precioso para a limpeza energética, espiritual
das nossas casas, que a nossa residência fique limpa de todos os miasmas, das formas pensamento densas, de tudo aquilo que atrapalha o nosso caminhar evolutivo. Mestre amado, assim como fizeste prodígios, quando da tua vinda para o plano terrestre, nós sabemos que tu mesmo disseste que nós também poderíamos fazer prodígios, pedindo do alto esses fluidos de luz, de limpeza, que sejam colocados nas águas desses irmãos para a limpeza das suas residências. Pai amado, nós te pedimos, pelo teu amor e a tua misericórdia, que seja magnetizada como um verdadeiro detergente de limpeza nessa água que está aqui diante de nós. Colocando com amor, com muita luz, os fluidos necessários para uma limpeza do ambiente, que possa, colocada nas estruturas físicas, nas paredes, limpando totalmente, através da fisicalidade, chegando ao plano extrafísico, esses fluidos, purificando o nosso ambiente doméstico de quaisquer impurezas espirituais. Graças a Deus. Podemos fechar, tá? Já pode fechar a água e aí, mais tarde ou depois do Evangelho, fica a seu critério, a gente faz esse processo, né? Fazendo a sua oração preferida, o seu mantra, a sua frase de elevação, o que você desejar para a limpeza da sua casa, tá bom? Vamos agora fazer a leitura do Evangelho, né? Como a gente tem feito desde o início do ano, né? Numa sequência, não aleatória, mas a gente sabe que sempre, né, é muito condizente para todos nós a leitura do Evangelho, né? Vai dentro de cada um. Então hoje o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, vamos ver essa parábola aqui. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30.
Então ele diz: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Todo o processo, né, de mudança evolutiva, ele exige esforços, né? A gente não pode evoluir o tempo todo de braços cruzados. Então a gente vai deixando o homem instintivo de lado, trabalhando o nosso interior, tentando nos livrar de todas as mazelas morais, dos vícios mesmo, daquilo que a gente costuma fazer, que é nocivo mesmo. Não estou falando nem de nocivo no sentido preconceituoso, mas estou falando nocivo que é ruim para o nosso espírito e para o nosso corpo. Tem muitas coisas, né, que a gente sabe perfeitamente que faz mal para o nosso corpo físico e a gente ainda insiste, né, porque Jesus sabia que esse processo era lento, era difícil para muitos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, supondo inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, Jesus, Deus, aliás, não ia, né, punir à toa, né, aqueles que ele criou, seus filhos. Né? Ele é todo justiça e bondade. Ele dá a oportunidade da gente ir trabalhando, da gente ir melhorando gradativamente. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, ou seja, se a gente tivesse só uma existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, ou seja, a gente já vem de uma trajetória maior, e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e São Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos
e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das nossas palavras e das nossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então vamos ver aqui as instruções dos Espíritos. Muito claro, né? Não adianta só a capa, não adianta só falar, tem que praticar, tem que ser verdadeiro lá dentro, né? Jesus conhece a cada um, ele sabe, né? É como se ele estivesse enxergando a humanidade, cada um como um pontinho, ora mais luminoso, outra ora menos luminoso. Alguns são bem apagadinhos, né? Então ele sabe, porque é energia. A gente tem essa visualização, né, que os mentores falam lá do alto. Eles conhecem dessa forma. Não só Jesus, mas seus prepostos. Eles conseguem enxergar o grau de luminosidade de cada ser humano aqui na Terra. Então ninguém engana a fonte criadora que é Deus e aquele que governa, né, o planeta que é Jesus. Então as instruções dos Espíritos, em o título de Pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Tem gente que acha, né, isso. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. É interessante, né? Eu vou abrir mais um parêntese aqui na leitura. É interessante, né, que tem muita gente que quer que o Evangelho se adeque à sua maneira de pensar e de agir, quando na verdade é o contrário. A pessoa é que tem que se adequar aos ensinamentos do Cristo. Só isso. Né? As pessoas fazem uma mistura, uma confusão muitas vezes, né? Porque o fato de frequentar, o fato de ler, mas não praticar, né? O fato de fazer-se, né, dizer-se cristão, não vai alterar ali a essência dessa criatura. Tem que realmente fazer o bem, não há outro caminho. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Ele está falando dos entendimentos de fé, entendimentos de religião, como se fosse essa árvore, tá? Tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Somos todos parte da mesma família universal. Só mudando de casa, só mudando de forma. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Ou seja, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda os ensinamentos de Cristo, a gente tem mais a obrigação de falar, né? Não de guardar só para si. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E há muitas moradas, né, na casa do meu Pai, ele disse. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordet, 1863. Então, esse Espírito trazendo, né, esse esclarecimento a respeito dessa parábola,
enriquece, né, a nossa alma, traz paz, traz conforto, porque se a gente se acha no caminho justo, é sinal que a gente ainda tem muito mais a fazer, né? E não devemos esquecer de uma coisa: não adianta só falar, só orar. Quando a gente ora, só ora é incompleto. A gente tem que ter ação. A própria palavra oração já diz, né? Orar e ter ação. Então, é ação aonde? No bem, nas boas práticas, em tudo que a gente puder. Mesmo aqueles que não conseguem, né, fazer muita coisa, mas o mínimo que você fizer de ajuda ao próximo, uma palavra amiga, um sorriso, né, uma conversa, mesmo que você não tenha nada de material para oferecer, mas essa é a caridade moral. Existe a caridade moral e a caridade material. Então a gente pode espargir a caridade através de várias maneiras, tá bom? Esse é o recado de hoje do Evangelho. Então quem quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade, ok? Para a gente fazer a nossa prece final de encerramento. Ninguém? Ok, pode deixar depois, quem quiser, tá? Aqui fica todo mundo à vontade. Então vamos fazer a nossa prece final. Mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, governador deste planeta tão lindo, que muitos judiam tanto, mas que a gente vai conseguir transformar esse planeta num mundo melhor. Amado Mestre Jesus, com os corações cheios de paz, de alegria, de gratidão, queremos te agradecer por esses momentos, esses ensinamentos. Que a tua paz fique, permaneça presente em nossas casas, nossos corações e nossas almas. A ti, Senhor, toda luz, aos nossos mentores, irmãos amigos, a colaboração do irmão Charim, do irmão Vicente, da irmã Rosália, da irmã Caena, Dr. Rafael e tantos outros irmãos, mentores, amigos, espíritos guardiões, guardião aqui da área, da região, Caboclo Sete Flechas também, que sempre nos ajuda. Em nome de Jesus, muito grato a todos. E a ti, Senhor Jesus, nós te pedimos, permaneces conosco, nos amparando e nos protegendo de todos os males, agora e para sempre. Graças a Deus. É verdade, são maravilhosos. A gente tem, né, no legado de Jesus, todo o roteiro, né, todo o traçado que a gente quiser manter na nossa vida. Não importa, né, a maneira que a gente traga alegria para a nossa vida, né? A gente tem um certo humor, a gente brinca, a gente gosta de se divertir, né? O que faz mal é o excesso. Então, a gente observando isso e tendo como roteiro os ensinamentos de Jesus, a gente tem aí um caminho bem mais tranquilo, mais livre, né? E entender esses processos dolorosos da vida, entender as coisas que vão chegando para a gente, né? Que muitas vezes, né, são difíceis de encarar, mas a gente tem essa força dentro da gente, né? De saber que tudo passa e que a gente está destinado à luz, ao bem maior, né? São etapas que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, né? E a gente está aprendendo também a ser mais amoroso, a ser mais fraterno com os outros. É uma troca constante, né?
Então é isso. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, né, toda semana. Né? Lembrando, tem muita gente que está novata no grupo, outras pessoas que adicionaram outras, né? Aqui o grupo é assim, você pode postar mensagens, você pode colocar postagens espíritas, textos, tudo é livre, pessoal. Não só sou eu sou administrador do grupo, mas não só sou eu que posso, né, escrever, mandar as coisas. Então fiquem à vontade também para fazer isso. Adicionar pessoas que vocês acham que irão gostar, que têm necessidade de ouvir, né, um evangelho, participar dos processos espirituais, né? A gente tem muita coisa ainda em mente, tem muita coisa chegando, né, lá de cima, muita ideia bacana, né? A gente vai partir mais enfaticamente para esses processos de cura, né, como uma escola. Eu tinha muita mediunidade de efeito físico, muita mesmo, ao ponto, muitas vezes, de eu chegar no caixa do supermercado e o caixa pifar. O caixa, o computador lá na hora do caixa ter que ser resetado para poder fazer, né? Porque a energia anímica do nosso corpo como é que se diz? Em união com energias espirituais do ambiente. Então, eu tinha muito essa coisa. Depois que veio esse processo de trabalhar com a prece de cura à distância, essa energia vai sendo equilibrada. O que a espiritualidade indica para quem tem mediunidade de efeito físico. As coisas caírem, né? Por ação, claro, de um espírito, né? Que pega a minha energia e transforma isso no efeito físico. Luz apagar, televisão mudar de canal. Então, era preciso ordenar esse trabalho, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda vai fazer, se Deus quiser, né? Para todo mundo ficar bem, ficar feliz, ok? Então, fiquem com Deus mais uma vez. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo descanso. E a gente se encontra sexta-feira, né? Na leitura do livro Iniciação Viagem Astral. Se Deus quiser, sexta-feira vai dar certo. Eu coloquei o horário na programação, mas aí dependendo, né, da coisa do dia a dia, pode ser que seja um pouquinho mais tarde ou mais cedo, né? Então fiquem aí, a princípio marcado para as 20 horas, tá bom? Mais uma vez, boa noite, beijo a todos e até sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau.